pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho atualmente na clínica de pequenos animais e sou professora do curso de auxiliar de veterinária na Micronet na unidade de Contagem. Desde criança que eu sempre gostei de cães, sempre gostei de gatos, sempre gostei de documentários relacionados a animais, tanto animais silvestres como animais domésticos, e sempre pensei em que eu poderia fazer para ajudar aqueles animais. Porque a gente vê tantas pessoas maltratando os animais que eu queria fazer o contrário, eu queria trabalhar em alguma coisa que eu pudesse ajudar aqueles animais. Quando eu era criança, eu sempre achava legal ser biólogo, ser veterinário, porém era uma coisa muito distante da minha realidade. Eu achava muito interessante que em alguns documentários de animais que apareciam veterinários, apareciam biólogos. E desde então eu queria ser um deles, ou ser uma bióloga ou ser uma veterinária. E com o decorrer do passar do tempo, eu fui gostando mais, eu fui me aproximando mais da área da medicina veterinária, porque é uma área que queria ter cirurgia, é uma área que eu iria cuidar dos ferimentos, é uma área que eu ia tratar das doenças dos animais. Mas infelizmente para mim era algo muito distante. Eu queria ser médica veterinária, porém eu não sabia como ser médica veterinária. Eu não tinha conhecimento de como entrar numa faculdade, qual faculdade, como que seria para fazer uma faculdade, mesmo porque eu vim de uma família bastante pobre e meus pais não tinham esse conhecimento para me passar, de que eu teria que fazer um vestibular, que eu teria que me empenhar e que a faculdade ia durar muito tempo. Eu não fazia nem ideia de como eu iria seguir nessa carreira de medicina veterinária. No meu ensino médio, eu era uma aluna sempre destaque por conta de notas. Em uma das provas que eu fechei, a prova global, que era da matéria do curso inteiro do ensino médio, uma professora me perguntou o que eu queria ser depois que eu passasse daquele ensino médio, estava no terceiro ano. E eu falei que eu queria ser veterinária. Aí ela me perguntou se eu iria fazer o Enem. Aí eu perguntei o que era o Enem. E me perguntou também se eu iria tentar o vestibular da Federal. E eu nem sabia da existência da Federal nessa época. E foi conversando com ela que ela me passou as informações de como que entraria, como que eu poderia entrar numa faculdade veterinária, como eu conseguiria uma bolsa, porque sem chance de eu conseguir fazer medicina veterinária pagando, porque o curso de medicina veterinária é um curso muito caro. E meu pai, na época, se eu não me engano, ganhava um salário mínimo que não era nem R$1.000, então não era totalmente inviável. Então foi por essa professora que eu comecei a procurar saber melhor de como entrar na faculdade de medicina veterinária. Nesse ano, que foi no terceiro ano, eu já tinha perdido a inscrição do Enem, já tinha perdido a inscrição do vestibular da UFMG. Nessa época, o vestibular da UFMG ainda era isolado do Enem. A UFMG não adotava a nota do Enem, era o vestibular isolado específico para a UFMG. Aí no ano seguinte, eu tinha formado já o ensino médio, eu queria muito fazer um cursinho preparatório, porque quem vem de escola pública sabe o quanto que o ensino de uma escola pública é falho. Então, infelizmente, a gente não aprende as mesmas coisas da mesma forma que um aluno que veio de escola particular aprende. Então, eu queria muito fazer um cursinho preparatório, só que era mais ou menos uns 200, quase R$300 na época, que era muito dinheiro. Então, eu fiz uma prova desse cursinho preparatório, chamava Pré-UFMG, era no Via Shopping do Barreiro, era dentro do shopping, e eu consegui a bolsa, então eu pagava metade. Só que a metade ainda era muito caro, então era meio difícil para o meu pai conseguir pagar o valor da metade. Então juntou meu pai e meu avô que faleceu, mesmo meu pai não tendo condição, por conta que ele ganhava pouco, ele começou a catar papel e catar latinha para pagar o meu cursinho preparatório. Porque era a mensalidade do cursinho
mais a passagem, porque não era perto da minha casa. Eu tinha que pegar um ônibus, na época a passagem não era nem R$2, então tinha dia que meu pai ia trabalhar a pé para me dar o dinheiro da passagem do serviço dele, para eu conseguir ir para o curso. O meu curso era na parte da manhã, porém eu ficava lá desde a hora que abria, que era 7 da manhã, até a hora que fechava, que era 10h30. Não tinha condição nenhuma de me alimentar no shopping, então eu levava comida para o dia inteiro e o almoço eu comia comida fria, porque minha mãe fazia comida para mim, eu levava na marmita, ficava no meu cantinho e comia minha comida fria. Então foi assim por um ano. Me dediquei muito, perdi final de semana, perdi noite estudando. Eu gostava de estudar no cursinho, porque na minha casa não tinha mesa para eu estudar, não tinha conforto nenhum. Então eu ficava no cursinho, porque lá tinha mesa, lá tinha ar-condicionado, lá tinha professor, lá tinha monitor. Então eu preferia ficar lá para eu conseguir estudar mais. Inclusive aos sábados também eu ia. Eu só não ia no domingo, porque no domingo não abria. Então esse ano eu passei ele praticamente todo no cursinho. Eu morei no cursinho praticamente, ia em casa só para dormir. Durante esse tempo, muita gente falou que era impossível um aluno de escola pública passar na federal, ainda mais medicina veterinária, que na época era um curso, se eu não me engano, era o terceiro mais concorrido, perdi apenas para medicina e para odontologia. Próprios familiares falaram que era impossível, que eu tinha que desistir, que eu estava fazendo meu pai se matar para pagar uma coisa para mim que era impossível, que eu tinha que arrumar um emprego e por aí vai. Neste ano eu fiz o Enem, fiz a prova da Federal e fiz a prova da UENG. A Federal foi para Medicina Veterinária, a UENG foi para Biologia, porque lá não tinha veterinária, então era a minha segunda opção. E não fiz nenhum vestibular particular porque eu não ia ter condição de pagar. Eu tinha decidido que se eu não passasse no vestibular naquele ano, que no próximo ano eu ia trabalhar para ajudar meus pais em casa. A minha nota do Enem não foi boa. A minha nota, infelizmente, do Enem não foi boa, porém, eu passei na UENG em primeiro lugar. No dia que eu estava fazendo a inscrição para a Universidade Estadual de Minas Gerais, lá em Biologia, era em Birité, a faculdade, o polo, me ligaram, uma amiga minha me ligou me dando os parabéns porque eu passei na Federal. Então eu passei o vestibular de 2009 e 2010. Iniciei a faculdade de veterinária na Federal no segundo semestre do ano de 2010. Então passei no vestibular e minha preocupação era, a Federal é sim de graça, porém todo aluno gasta com xerox, gasta com material, gasta com passagem. O curso é integral, então as aulas começavam às 8 e terminavam às 18 horas. Então eu iria ter gastos e minha preocupação era de onde viria o dinheiro para cobrir os meus gastos. Na época que eu fiz o FMG, tinha uma empresa que chamava FUMP. E essa empresa, ela é uma empresa privada que ajuda os alunos que têm um grande potencial de evadir da faculdade por questões financeiras, questões socioeconômicas. Então eu consegui pedir ajuda para essa empresa, passei por assistente social. A assistente social visitou minha casa, visitou meus pais, fizeram uma análise de quanto meu pai recebia, quantas coisas que a gente tinha em casa. E eu consegui ganhar uma bolsa. Nessa época eu ganhava a passagem, eu ganhava a minha alimentação e por mês eu ganhava R$400. Eu só não poderia perder média em nenhuma matéria. Então essa foi a minha primeira dificuldade, que era me manter lá dentro, e graças a Deus eu consegui o auxílio dessa empresa e consegui me manter dentro da Federal por 5 anos e meio com o auxílio dessa empresa. Então por 5 anos e meio, todo mês eles me davam uma ajuda financeira para garantir com que eu permanecesse lá no curso da FMG de veterinária. No segundo período, fui atropelada, tive uma lesão no joelho grave, fiquei um tempo sem andar, andava mancando muito porque doía demais meu joelho. Com parte do dinheiro que eu recebia dessa empresa, da FUMP, eu consegui
procurar um plano de saúde, porque quem depende de SUS sabe o tanto que demora para sair uma consulta com ortopedista, o tanto que demora para sair um exame. Eu tinha pressa porque estava cada vez pior. Então fiz o plano de saúde, marquei um ortopedista e tive o diagnóstico de rompimento de vários ligamentos, de tendão, de cápsula. Era uma coisa bem grave, então precisei de operar. Só que eu não queria operar e parar de fazer o curso, porque foi uma coisa muito difícil para mim, muito difícil para entrar. Então eu queria aproveitar cada minuto lá dentro. Então eu operei, se eu não me engano, se eu não me lembro, foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu voltei para aula. Então eu ia de muleta, pegava 3 ônibus. Só que a cirurgia não deu certo, teve erros médicos na cirurgia. Lógico que eu também contribuí porque era para eu ter ficado de repouso e eu não queria ficar de repouso. Fiquei mais 6 meses de muleta, sem conseguir andar, com muita dor. E comecei a usar medicamentos fortes para tirar a dor, para eu conseguir ir para a aula. Fiz a segunda cirurgia em julho, eu estava no 4º período, 4º para o 5º, perdi a cirurgia de novo, por outro erro médico, que queimaram o meu pé durante a cirurgia, não fiz o repouso de novo, porque eu não queria perder a aula, não queria atrasar o curso, porque eu queria formar para trabalhar, para dar uma vida melhor para meus pais, enfim. E em dezembro do mesmo ano, eu estava no 5º período, eu operei de novo e o médico falou que se eu não parasse de estudar, não desse uma pausa nos estudos e me dedicasse 100% ao tratamento, que eu iria ficar de muleta para sempre. Então foi a fase muito difícil para mim, que eu fiquei com depressão, porque eu estava nova, tinha o risco de não voltar a andar mais, então me abalou demais. Eu tranquei a faculdade, tranquei por 6 meses, por isso que eu formei com 5 anos e meio. E esses 6 meses que eu tranquei a faculdade, eu me dediquei exclusivamente ao tratamento do meu joelho, fiz físio, fiz psicólogo, fiz acupuntura, fiz diversos tratamentos que no fim das contas, em 6 meses eu já estava andando de novo. Com dificuldade, porque eu tinha acostumado a andar de muleta, mas eu estava conseguindo andar e sem utilizar medicamentos, que eu tomava morfina, eu tomava corticoide, que acabaram com o meu organismo, mas que me faziam andar. No final desses 6 meses depois dessa última cirurgia, que foi em dezembro, eu já conseguia andar sem utilização de medicamentos. Não fiz muitos amigos na UFMG, porque o meu foco mesmo era estudar, tirar notas boas e formar o quanto antes. Queria dar um orgulho para o meu pai e para minha mãe. Então, hora do almoço eu ficava na biblioteca. Se eu chegasse mais cedo, eu procurava um cantinho para revisar a matéria. Se tivesse um intervalo, por exemplo, uma aula acabasse meio-dia e a outra aula começasse às 16, nesse intervalo eu não ficava com os colegas de turma, eu ficava na biblioteca revisando alguma coisa, lendo alguma coisa, pesquisando. Eu tentava ao máximo aproveitar o meu tempo. Não paguei a colação de formatura, não paguei a festa porque era extremamente caro, então não tive condição de pagar. Fui na festa porque uma amiga minha de turma me deu um par de convites, então eu consegui ir na minha festa de formatura. Porém, os meus pais não conseguiram ir porque o convite era R$500, então um par de convite ia dar R$1.000. Então, foi somente eu. Em janeiro de 2016, eu peguei meu diploma lá na Escola de Veterinária da UFMG. Nesse momento, meus pais foram me prestigiar. Minha avó foi, mas infelizmente meu avô não foi, que contribuiu muito para eu entrar lá e para eu conseguir pegar o diploma. Ele não tinha falecido ainda, mas ele estava acamado e estava com Alzheimer, então ele não viu. Ele não viu que eu consegui chegar lá, por mais que todo mundo, boa parte da família, não acreditasse que eu chegaria lá. Meu avô acreditou, porém, infelizmente, ele não viu. Eu já formei em 2016, eu já estava com 2 empregos. Um destes empregos era a escola, eu já dava aula antes de formar, eu já estava dando aula para a Micronet e estava em um pronto-socorro veterinário já contratada.
Na minha grade curricular tem vários simpósios, congressos, monitorias voluntárias, tem iniciação científica, tudo com auxílio dessa empresa que eu comentei com vocês, que é a FUNP, porque um congresso custa 500, 600 reais. E essa empresa pagava todos os meus congressos e pagava todos os meus cursos também. Assim que eu formei, eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhava todos os dias da semana. Tinha vezes que eu saía para trabalhar na quinta e voltava na segunda, porque eu emendava um plantão atrás do outro. E foi assim que eu consegui trocar o carro do meu pai, consegui comprar um imóvel para o meu pai e para minha mãe. E no imóvel lá atualmente a gente consegue alugar, então já dá uma certa estabilidade para meu pai e para minha mãe. Comprei o carro que eu sempre quis comprar também e consegui aumentar a família, porque tinha um cachorrinho só, porque não tem como ter mais cães e não ter condição boa para dar para eles. Então eu já tenho 4 cães, já tenho gato, já tenho calopsita, a família tá só crescendo. Ser médico veterinário é gratificante, é muito bom você pegar um paciente que estava extremamente debilitado e com o decorrer dos dias você vê que ele já está andando melhor, que ele já está se alimentando, que ele já está ingerindo água, você vê que mudou o olhar do animal, que o animal já olha para você com um olhar de gratidão. Isso felizmente não tem preço nenhum que pague. Então, o conselho que eu tenho para deixar para vocês é que, por mais que as coisas sejam difíceis, tanto em questão de saúde como em questão socioeconômicas, a gente nunca deve desistir do sonho da gente. Felizmente, sempre tem pessoas boas, sempre vai existir pessoas, tanto pessoas que vão querer te derrubar, mas também vão ter pessoas que vão querer caminhar com você e te ajudar. Então jamais desistam, corram atrás. Atualmente a prova que mais tem valia para entrar numa universidade ou numa faculdade de veterinária é o Enem. Então se dediquem, estudem, percam noites de sono se for necessário, percam final de semana se for necessário, sentem numa mesa, estudem, que com fé tudo vai dar certo no final.